dia, boa tarde, boa noite. Quero cumprimentar você com a mais perfeita e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desejando que o mesmo esteja com você na sua luta, que Deus estenda a sua boa mão sobre você e faça você prosperar pelo seu poder. Queria falar alguns assuntos hoje e para a base daquilo que vou falar, gostaria de ler aqui livro de Mateus, capítulo 8, versículo 20. Vamos ler a partir do 18. E disse Jesus, e vendo Jesus em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda da além. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis, dias amargos. Eu estava ali andando pela internet e me deparei com um vídeo onde uma pessoa muito conhecida aí no YouTube comentava sobre algumas mortes dentro da igreja. E eu estava pensativo, analisando que antigamente a gente não via essas coisas. Era muito difícil alguém que estivesse dentro de uma igreja, que pertencesse a alguma igreja, fosse chegar a este ponto de tirar a própria vida. Mas por que não existia essas coisas? Eu tenho 54 anos e eu, desde que me conheço por gente, meus pais já eram cristãos. E por que não tinha essas coisas? Por quê? Porque não tinha teólogo, nem existia esse negócio de teologia tão fácil como existe hoje. Mas tinha homem de Deus. Eu lembro-me que se a gente ficava doente, o pai e a mãe da gente ia lá na igreja ou na casa do pastor, e o pastor vinha na casa da gente. Ele não tinha teologia, em muitos casos falava muitas palavras erradas. Em alguns casos, o pastor mal sabia ler e escrever. Ele não tinha teologia, não tinha nenhuma formação, mas ele tinha autoridade de Deus na vida. E eu me lembro quantas vezes a gente era pobre e naquela época era muito mais difícil o acesso a médicos, né? Então a gente não tinha condições de ir em médico, pagar médico. Era muito difícil o acesso
a assistência médica gratuita, enfim. Então, qualquer coisinha que acontecia, as famílias corriam para a igreja, né? Iam lá, falavam com o pastor: olha, meu filho está doente, minha filha está doente, eu estou doente. E lá ia o pastor, né? Pegava o seu vidrinho com óleo, me lembro como se fosse hoje. Geralmente os pastores tinham uma maletinha e eles carregavam a Bíblia dentro daquela maletinha e o vidro de óleo. E alguns carregavam um panfleto e outras coisas. E eu me lembro que uma vez tinha me dado sarampo e tinha recolhido, e eu fiquei muito mal. E eu me lembro que chamaram o pastor Antônio Flores, me lembro até hoje o nome dele. E lá chegou ele, né, com aquela maletinha dele, e abriu a maleta, pegou a Bíblia e leu aquela palavra que todos os pastores liam na época, e chamando o presbítero da igreja, ungindo com óleo o doente, sarará e tal, né? E eu me lembro que o pastor leu essa palavra, pegou o óleo, eu estava muito mal, e me ungiu. E olha que eu já tinha ido no médico, já tinha me dado um monte de remédio, e não tinha dado resultado. E eu me lembro que ele me ungiu. Dali poucas horas eu estava de pé. Estava de pé, bom, né? Então não existia teologia, não existia nenhum preparo, né? Mas os pastores, os obreiros, tinham a unção de Deus na vida. Então eu me lembro que a gente ia na igreja, Deus falava, não tinha tanta depressão, não tinha, porque Deus usava alguém, Deus usava. E hoje em dia, eu estou falando isso porque é recente que eu vi esse vídeo. E não é qualquer um que está tirando a vida. Porque geralmente as pessoas que não são nada da igreja nem aparecem. Então quem está tirando a vida, a própria vida, são pessoas que deveriam estar liderando as outras, né? Deveriam estar dando assistência espiritual às outras. Então o que está acontecendo? O que está acontecendo é que não existe mais igreja. A igreja morreu. Existem pessoas definhando. Existem pessoas morrendo a mingo. Por quê? Porque a igreja morreu. O próprio Jesus já profetizou, já previu antecipadamente, quando ele fez aquela parábola dos talentos. Ele disse: por que não depositou o teu dinheiro, o talento, né? Que seria o dom, nos bancos? Então, infelizmente, a igreja morreu. E no lugar da igreja ficou um banco em cada esquina. Em cada esquina você passa por um banco. Porque se você não tiver dinheiro para depositar, o banco dificilmente empresta dinheiro, né? Para emprestar dinheiro, tu tem que ter 1001 coisa para penhorar. Entende? Então o banco não empresta dinheiro para quem não tem dinheiro, para quem não tem nada. E as igrejas a mesma coisa. As igrejas só dão assistência hoje para quem tem dinheiro. E os obreiros, evangelistas, pastores, que estão atentando contra a própria vida,
é porque não existe mais homem de Deus. Existem teólogos no lugar de homens de Deus. Pessoas que fazem um curso e que seguem uma linha de raciocínio e que seguem um sistema. E esse sistema pouco está se lixando com o ser humano, com a pessoa. E para chegar a esse ponto de uma pessoa que tem o título de evangelista, de pastor, de presbítero, chegar a esse ponto de atentar contra a própria vida, sabendo da verdade, tendo conhecimento da verdade, é porque a coisa está em um ponto que nós não temos explicação. Por que eu li aqui que Jesus afirmou que tudo tinha o seu lugar, mas que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça? Porque hoje em dia as pessoas erradamente, enganadamente, acham que para ser homem de Deus tem que ter um bom carro, tem que ser pastor de uma grande igreja. Gente, Jesus não tinha igreja. Ele tinha um povo que o seguia por causa dos seus milagres, por causa dos seus feitos. E ele mesmo está dizendo aqui que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Alguns dizem que ele tinha até casa na praia. Não sei de onde tiram isso. Mas essa é a teologia de hoje. E eu quero chamar a sua atenção aqui, mais uma vez. O capeta não vai usar um Zé Ninguém como eu aqui para enganar as pessoas. Não, ele não é humilde. Humilde é Jesus, que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, porque eu sou manso e humilde de coração. É Jesus que é manso e humilde de coração. O capeta não. Então o capeta não vai usar um Zé bobão que nem eu aqui para enganar as pessoas. Ele vai usar um teólogo, ele vai usar um doutor da lei e por aí afora. Vai usar um grande líder e assim vai. E engane-se você, se você quiser. Mas Deus, não. Ele usa aquilo que não é para confundir aquilo que é. Mas as pessoas não se dão conta disso. E as pessoas estão sem chão. Sem chão. Porque para uma pessoa que tem conhecimento da verdade chegar nesse ponto de não importar com a salvação da alma e atentar contra a própria vida, olha, a pessoa tem que estar no fundo do poço, tem que estar sem chão. E eu vim aqui nesse dia para abrir os seus olhos, porque o inimigo da nossa alma veio para roubar, matar e destruir. Mas como assim? Se matou, vai destruir o quê? A alma. A alma. E se nós não abrirmos os olhos, o inimigo nos engana, nos enrola, nos enreda.
E não é porque o sujeito é pastor, ou porque é evangelista, ou porque é presbítero, ou porque tem 10 anos de fé, ou porque tem 100 anos de fé, que o diabo vai respeitar. Não, ele não respeitou nem Jesus Cristo. Então, abra sua mente, abra o seu coração. O sistema está pouco se lixando para você, para sua família, para sua salvação, para o seu bem-estar. O sistema comandado por meia dúzia não está nem aí. Abra sua mente, porque daqui a pouco o inimigo entra na sua casa, entra na sua família. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você não depende de placa, você não depende de organização para chegar até Jesus. Ontem eu estava ouvindo ali um áudio de uma inscrita, muito preocupada, por causa de um vídeo que eu fiz sobre votos. E ela tinha feito um voto para dar um culto de ação de graças. Mas é muito fácil. É muito fácil. E eu já digo aqui de antemão, se você pagar, porque tem que pagar. Para dar um culto de ação de graça tem que pagar. Se você não der uma boa oferta lá, você não vai. Vão dizer, vão dar uma desculpa, vão dar outra, e você não vai dar o culto de ação de graças. Então você vai ter que pagar. Não pague. Porque é muito fácil dar um culto de ação de graças. Eu posso convidar aqui a minha esposa e fazer um culto. E esse culto, garantidamente, Jesus vai estar no meio. Porque ele disse, onde tiver 2 ou 3. Não é 2 ou 3 mil pessoas, não. É 2 ou 3 mesmo. 3. 2 ou 3 pessoas. 1, 2, 3 pessoas. 2, 3 pessoas. Eu vou estar no meio. Quer dizer, se marcar uma reunião para 2 ou 3 pessoas já está bom. Jesus não quer quantidade, não quer milhares de pessoas. Ele não precisa de fama. Ele não precisa que você anuncie ele nas rádios. Ele é Jesus, ele é Deus. É muito fácil dar um culto. Mas pastor, eu não... como é que eu vou dar o culto? Ora, sente na sua sala, convide a sua esposa, convide o seu filho, convide o seu amigo, a sua amiga, seja lá quem for, e diga, eu quero dar um culto de ação de graças. Mas será que Deus vai receber? Mas é claro que vai. Muito mais do que se for o culto lá que envolve dinheiro. Muito mais. Muito mais. Porque esse negócio aí que envolve dinheiro, vocês acham que Deus está nesse negócio? Se tivessem fazendo como ele determinou, e eles sabem perfeitamente, porque eles leem e estudam minuciosamente tanto o Velho Testamento quanto o Novo. Eles sabem a finalidade dos dízimos. Eles sabem como que era gasto os dízimos. Eles sabem que o povo trazia o mantimento e ia comer tudo junto no mesmo lugar, o dízimo. Eles sabem tudo. Sabem perfeitamente. Mas eles pegam só as palavras que vão enrolar o povo, para que o povo ache que não, tem que levar na igreja o dízimo. Olha, eu dificilmente dei dízimo em igreja em toda a minha vida. Porque toda vez que eu arrumava um dinheirinho para dar o dízimo, Deus falava comigo e disse, não, leva lá para o meu servo. E quase todas as vezes que eu cheguei na casa do pastor que Deus mandou levar, ele não tinha nada nos armários. E essa gente aí que está tirando a própria vida, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, alguém vai pagar isso aí. Porque possivelmente o sujeito estava com problema em casa. Possivelmente o sujeito estava com problema financeiro.
E aí quando vai lá falar com o pastor manda se catar coquinho. E ainda dá uma repreensão. Isso, minha esposa está dizendo ali que ainda dizem que a pessoa não está bem com Deus. Então nós estamos vivendo dias difíceis, dias amargos, dias de trevas. O amor de muitos tem esfriado. E o que interessa é reuniões com bastante gente. Para quê? Para sair bastante oferta. Para quê? Para acudir a viúva, o necessitado? Não. Para comprar avião, helicóptero. Abram a mente. Em nome de Jesus, abram a mente. As pessoas estão desesperadas, tirando a própria vida. Isso não é uma coisa comum. E existem culpados com nome e endereço. Organizados ainda em sociedade. Existe. Nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar e entender que Deus não está preocupado com o amontoamento de pessoas. Quem está preocupado com isso é homens gananciosos, sem amor, sem afeição, sem misericórdia. Paulo falou em Coríntios 13 que sem amor nada vale. E aonde que está o amor dessa gente? Também vi a mesma pessoa falando que deixaram morrer 8 pessoas, porque o pastor lá mandou cortar o remédio, tirar o remédio, certamente para não gastar. Em uma instituição mantida por uma igreja, morreu 8 pessoas idosas. E ontem uma inscrita me disse que o sujeito anda até de tornozeleira eletrônica, pastoreando uma igreja. Uma grande igreja. Hã? Falou comigo? Não. Então, abra sua mente. Abra a sua mente. Amadureça, cresça, enxergue. As pessoas estão financiando o inferno achando que isso é coisa de Deus. Não é coisa de Deus. Não é coisa de Deus. Eu vejo aqui canais de youtubers que ajudam as pessoas e chegam muitas vezes na casa das pessoas que não tem nada nem para comer. E todas elas cristãs. Todas elas cristãs. Vivendo na pobreza absoluta, sem alimentação na sua mesa. Aonde que está a igreja nessas horas? É só venha a mim o vosso reino? É só seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu? Porque essa deveria ser a oração dessas igrejas. Venha a mim o vosso reino, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. E todos têm culpa no cartório. Já perdi muita gente aqui, não tem nenhum problema. Porque eu preciso falar a verdade. Doa quem doer. Pelo menos eu estou salvando a minha alma.
Porque foi o que foi dito para Ezequiel. Se Deus falar a respeito de alguém que está fazendo coisas erradas, e você for lá e falar, salvaste a tua alma. Agora, se você não falar, sangue das tuas mãos eu requererei. E é o que eu estou fazendo aqui. É o que eu estou fazendo aqui. Estou salvando a minha alma. Deus não vai dar prêmio, não prometeu grandes prêmios, mas eu preciso salvar a minha alma. Salvar a minha alma avisando você, abrindo os seus olhos. Não financie o reino das trevas. Não financie mais o reino das trevas. Porque se essas grandes denominações existem, é porque existe quem as financie. E se alguém está financiando, no mínimo é culpado pela cumplicidade, porque é cúmplice. Se alguém está se matando, porque não tem líder, não tem pastor, porque eles exigem, tem que fazer, tem que juntar gente, tem que trazer dinheiro. Tem uns que colocam até o valor X, metas. Aliás, a maioria hoje trabalha com metas. A congregação tal tem que entrar 10 mil, a congregação tal tem que entrar 15 mil. Eu sei como é que funciona. O estado tal tem que ser 1 milhão. Eu estou falando lá por baixo, né? Porque eu nem sei, né? Não tenho nem ideia. Se eu abrir ali o meu celular, você vai ver lá R$6, parece que é na minha conta. Então eu não tenho nem noção do que essa gente, do que é dinheiro para essa gente. Mas eles trabalham com metas. Não é com metas de evangelização. Com metas de arrecadação. E aí a pessoa chega num ponto que ela arrecada para a igreja, e ela não tem nem o que comer em casa, é pressão de tudo quanto é lado, que ela vai e comete essa besteira. Vamos abrir os nossos olhos, porque nós não... Eu sempre digo aqui, Deus não toma o culpado por inocente. Não toma, não. E Deus não pode estar numa obra que pressiona tantas pessoas que chegam a ponto de tirarem a própria vida. Isso se não foram assassinadas, né? Porque há pessoas com capacidade para isso. Está dado o meu recado. Deus te abençoe, Deus te guarde. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.